Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o canal Resolvendo, desta vez para resolver e comentar questões inéditas sobre o regimento interno da Câmara de Teresina. Da Câmara de Teresina. Dessa vez vamos fazer um pouco diferente das questões anteriores, que nós colocamos questões, boa parte de literais com a lei, né, o regimento interno. Dessa vez nós queremos abordar aqui, em sua maior parte, casos hipotéticos. Nós estudamos o regimento e elaboramos alguns casos hipotéticos. Então, das 10 questões que vocês vão poder estudar nesse vídeo, a maioria delas, 99%, são casos hipotéticos, ok? Nós esperamos com isso que você consiga fixar um pouco mais o conteúdo do regimento. Não é um texto grande, mas requer um pouco de atenção, como todo texto legislativo, né? Ou legal. Requer que você leia, depois releia, depois confie, depois acompanhe. Porque estudar legislação, seja ela municipal, federal ou estadual, ou qualquer outra, requer mesmo atenção, porque às vezes as bancas nos pegam nos detalhes, né? Questão 1. E também se você quiser comentar, quiser criticar, quiser dar o seu joinha ou se inscrever, fique à vontade. Não obrigamos a isso e também não somos donos da verdade. Estamos aqui para aprender, ensinar e aprender. É um jogo de ida e volta. Você também ensina, a gente também aprende e vice-versa. A educação nunca é uma coisa unilateral, ela é bilateral, ela é dos dois lados, ok? A questão número 1, ela tem o seguinte caso aqui hipotético. Por motivos de força maior, o prédio oficial da Câmara Municipal de Teresina ficou interditado por uma semana. Nesse período, a mesa diretora necessitou realizar 2 sessões com a participação de todos os vereadores para discutir e votar uma pauta inadiável. A sessão legislativa ocorreu em um auditório cedido pela Universidade Pública do município. Existia uma universidade na cidade, no município, e ela cedeu o espaço para a sessão ocorrer. Então, lá também havia as condições, né, onde havia as condições necessárias para a realização dos eventos. Nesse caso aqui hipotético, a deliberação da mesa, letra A, foi equivocada, pois contrária ao que prevê o regimento interno. Deveria promover a sessão somente quando o prédio oficial fosse liberado. Letra C, agiu incorretamente, pois essa deliberação foi ad referendum. Foi ad referendum da maioria. Quer dizer, foi meio que a revelia, né? A mesa decidiu sem consultar os demais. D. A mesa realizou o procedimento correto previsto no regimento interno. Ou letra D. De acordo com o regimento, a deliberação necessitava de 2/3 de aprovação dos vereadores. Você responde da forma como você preferir. Pause o vídeo ou continue acompanhando. Vamos lá, pessoal. O artigo 2º, o artigo 2 do regimento interno da Câmara de Teresina, que nós vamos chamar daqui a pouquinho de RICT, para reduzir o tamanho da frase, ele prevê casos em que, por questões de força maior, né, de muita necessidade, não se use o prédio oficial da Câmara, mas sim outro local, né, que se definir. Então, quem respondeu a letra D, a mesa realizou o procedimento correto previsto no regimento interno, acertou. Ok? A Câmara Municipal tem sua sede no edifício Palácio Senador Chagas Rodrigues, situado na Avenida Marechal Castelo Branco, número 625, bairro Cabral, em Teresina, Piauí. Bom, é muito improvável que uma prova de concurso ela caia endereços, né? Mas o artigo 2 ele expõe lá esse endereço. Mas para a questão em si, nos interessa
esse parágrafo único, que fala que, havendo motivo relevante ou de força maior, a Câmara Municipal de Teresina, por deliberação da mesa ad referendum da maioria absoluta dos vereadores, reunir-se-á em outro edifício ou em outro ponto diverso, ou em ponto diverso do território municipal, contanto que seja dentro do município. Então a sessão pode ocorrer. Questão 2. A legislatura na Câmara Municipal de Teresina instalar-se-á em sessão solene no dia 1º de janeiro, em horário a ser definido pela última mesa diretora, independentemente do número de vereadores presentes, sob a presidência a do vereador mais idoso entre os eleitos ou mais jovem entre os presentes, na falta de vereador reeleito. B. Do vereador mais bem votado entre os reeleitos ou mais idoso entre os presentes, na falta de vereador reeleito. C. Do vereador mais idoso entre os presentes ou mais idoso entre os eleitos, na falta de vereador eleito. D. Do vereador mais idoso ou mais votado entre os presentes, ou letra E, do vereador mais idoso entre os reeleitos ou mais idoso entre os presentes, na falta de vereador reeleito. Você pode pausar. Bom, essa questão ela versa sobre o artigo 5, né? O artigo 5º do RICT, do Regimento Interno da Câmara de Teresina. Pois lá fala que a legislatura da Câmara Municipal, ela instalar-se-á em sessão solene no dia 1º de janeiro, em horário a ser definido pela última mesa diretora, independentemente, né, do total de vereadores presentes, sob a presidência do vereador mais idoso entre os reeleitos, ou mais idoso entre os presentes, na falta de vereador reeleito. Então, letra E é a correta. Questão 3. O vereador eleito, João, nome hipotético, irá pronunciar amanhã o seu compromisso como vereador diplomado. Esse compromisso evoca o exercício do mandato com dedicação e lealdade, defendendo a justiça, a paz e a igualdade de tratamento a todos os cidadãos e cumprindo e fazendo cumprir a. É uma questão que vai enumerar algumas normas aqui legais para você dizer se o que é que ele cumpre aí. Ele cumpre letra A. Ele vai cumprir no seu mandato de 4 anos a Constituição da República, a Constituição Municipal, a Lei Orgânica da Câmara Municipal e a legislação em vigor. Letra B. A Constituição da República, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal e a legislação em vigor. Letra C. A Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, o Regimento Interno da Câmara e a legislação em vigor. Letra D. A Constituição da República Federativa do Brasil e a legislação em vigor. Ou letra E. A Constituição da República, a Lei Orgânica Municipal, o juramento de mandato e a legislação em vigor. Pode pausar? Bom, o artigo 6º é o que pode lhe ajudar a responder a questão. Porque lá fala que os vereadores, quando eles estão munidos dos seus respectivos diplomas, eles tomarão posse na sessão solene de instalação e prestarão um compromisso, e esse compromisso será lavrado em livro próprio pelo segundo secretário ad hoc, e lido pelo presente nos seguintes termos. Ou seja, ele vai ler um termo lá, né? Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República. Olha, Constituição da República, letra B tem, letra C não tem, então descarta, letra D tem e letra E também tem. Além dessa CF 88, a Constituição da República, ele vai ter que cumprir também a Constituição Estadual. Letra A descarta, letra B está no páreo, letra C também já está descartada porque não tem a primeira opção, a letra D também descartada, a letra C
A letra E também descartada. Então vamos lá. Por enquanto saber. Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica Municipal. Então não é Lei Orgânica da Câmara Municipal, é Lei Orgânica Municipal. Então a letra C já se vê que é a correta, ok? E a legislação em vigor. Então quem respondeu letra B acertou a questão. 4. Na última sessão da Câmara, Roberto, o presidente da casa, já estava na condição de substituto do prefeito, mas participou ativamente das discussões e ainda votou a favor de um chamado PL, né? P de projeto, L de lei. Ok? L de lei. Então, óbvio, aqui é uma situação bem surreal, bem né, inimaginária, mas para efeito de você estudar, para efeitos de estudo, vale a pena citar aqui. Então, nessa situação, e de acordo com o regimento interno, o senhor Roberto, ele, letra A, agiu corretamente, conforme prevê o regimento da casa, agiu corretamente, pois a lei orgânica do município prevê essa situação. C, regimentalmente, ele se encontra impedido de exercer atribuição ou ato relacionado à sua função legislativa. Letra D, ele deveria ter indicado à mesa um suplente para votar. Ou letra E, como não houve agenda naquele dia para suas atividades como prefeito interino, nada o impedia de participar ativamente da sessão. Enquanto eu lia a questão, você pausou e já respondeu, não é isso? Bom, a letra C é a correta, porque o artigo 21 do RICT, do Regimento Interno da Câmara de Teresina, ele fala, né, ele fala por outros modos, né, e o que está aqui, né, que senhor Roberto, vereador, ele encontra-se impedido de exercer atribuição ou ato relacionado à sua função legislativa, porque ele está como prefeito. Prefeito, então, artigo 21, está aqui claramente a questão. Ele ficará impedido de exercer qualquer atribuição ou ato que tenha implicação com a função legislativa, quando estiver substituindo o prefeito nos casos previstos em lei. Aqui embaixo é uma extensão, né? Ele fala o seguinte, né? O presidente da Câmara poderá apresentar proposições ao plenário, mas deverá afastar-se da mesa quando essas estiverem em discussão ou votação. Então não pode discutir ou votar ele estando prefeito. E também ele somente votará nas hipóteses em que é exigível o quórum de votação de 2/3 na eleição dos membros da mesa diretora, bem como nos casos de desempate em qualquer matéria. Então, como a questão não citou isso aqui como exceção, então não vale isso, vale o artigo 21. E também ficará impedido de votar nos processos em que for interessado como denunciante ou denunciado, ok? O senhor Roberto, mais uma vez aqui a questão 5, ela vai retomar um pouquinho a atuação do senhor Roberto, que no nosso caso aqui hipotético ele é, né, chefe da Câmara, né? Ele preside a Câmara. Ele deliberou que na quinta-feira próxima fará uma reunião com os demais componentes do plenarinho. Plenarinho. Não confundir com o plenário, viu? Não confundir com o plenário, porque há uma distinção aí. Ele deliberou que vai fazer uma reunião com os demais componentes do plenarinho para discutir e votar a eleição da nova mesa diretora. Nesse caso, aqui é Roberto, pessoal. Viu? Mais uma vez aqui é erro de digitação. Nesse caso, o vereador Roberto, que preside a Câmara, ele agiu corretamente, pois esse assunto é atribuição do plenarinho. B, ele agiu corretamente, pois esse assunto não necessita passar pelo plenário. C, agiu incorretamente, pois esse assunto não faz parte das atribuições de plenário e plenarinho. D, agiu incorretamente, pois esse assunto é atribuição do plenário. Ou letra E, ele agiu incorretamente porque esqueceu de avisar sobre a reunião no plenário. Você já pausou aí a questão? Já respondeu? Aqui é Roberto. Bom.
Eu vou definir antes aqui o que é plenário. Plenário é o conjunto de vereadores em exercício, reunidos em local, forma e quórum legais para suas deliberações. Já o plenarinho pode ser entendido como o conjunto de vereadores componentes da mesa diretora. Ok? Então a distinção mais óbvia é essa aqui. Pensou em plenarinho, pensou em mesa diretora. Pensou em plenário, pensou em vereadores no seu conjunto. Ok? Então, entre as atribuições do plenário estão votar as leis municipais sobre matérias de competência do município, discutir e votar o orçamento anual, o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, apreciar os vetos, rejeitando-os ou mantendo-os, e, lá no 10º item, eleger a mesa diretora na forma prevista neste regimento interno. Então, compete ao plenário eleger a mesa. A questão fala que o plenarinho iria discutir e votar a eleição da mesa. Então, ele agiu incorretamente, pois esse assunto é atribuição do plenário. Letra D é a correta, viu, gente? Letra D é a correta. Letra D é a correta. Bom, e aqui no artigo 37, né, que ainda é sobre a questão 5, ele define o que é plenarinho, que será destinado a reuniões e deliberações da mesa diretora e das lideranças partidárias. O plenarinho também poderá ser utilizado para outros fins de interesse do legislativo, bem como para fins sociais, culturais e de capacitação, podendo ainda ser utilizado por partidos políticos, entidades representativas de classe ou entidades sem fins lucrativos, quando previamente requerido ao presidente da Câmara Municipal de Teresina. Questão 6. O vereador Roberto, mais uma vez, aquele Roberto, nosso caso aqui hipotético, e aqui tem Roberto Santos já, cometeu na última sessão plenária um ato considerado exacerbadamente destoante das atribuições do seu cargo. Um ato passível de ser reprimido, quer dizer, repreensível. Após tomar conhecimento do fato, o presidente da Câmara decidiu encaminhar uma proposta de perda de mandato, seguindo a legislação vigente. Bom, então a questão fala de um Roberto Santos, que não é o Roberto que preside a Câmara, mas sim um vereador qualquer. Então aqui é um caso homônimo, né? No nosso caso aqui hipotético, aqui é um caso homônimo. Então esse Roberto Santos aqui não é o nosso Roberto que preside a Câmara, é outra pessoa, é outro vereador. Então, de acordo com o que prevê o regimento interno da Câmara de Teresina, a decisão do presidente foi errônea, letra A, pois propor perda de mandato não é uma providência adequada nesse caso. B, equivocada, pois a única providência prevista no regimento interno da Câmara de Teresina é a advertência em plenário. C, errônea, pois o vereador Roberto Santos tem direito à livre expressão em plenário. D, correta, pois o regimento prevê essa providência nos casos excessivos e irrepreensíveis, conforme a gravidade. Ou letra E, correta, pois o presidente atendeu a um pedido da maioria da casa. Você já pausou, já respondeu? Então percebeu que aqui a questão fala de versa sobre o artigo 82, que diz que sempre que um vereador, no caso aqui Roberto Santos, cometer dentro do recinto da Câmara, naquele recinto, um ato, um excesso que deva ser reprimido, o presidente conhecerá do fato e tomará providências. Quais são elas? O artigo fala. Pode ser advertência em plenário, pode ser cassação da palavra, pode ser determinação para retirar-se do plenário, pode ser suspensão da sessão até que a ordem se restabeleça, ou pode ser, como no caso nosso aqui drástico, hipotético, a proposição de perda de mandato de acordo com a legislação vigente. É lógico que parece que no caso aqui hipotético não vai haver, né, essa perda aí. É muito mais, né,
É muito menos do que essa punição aí. Mas existe sim essa prerrogativa. Ok? Letra D. Questão 7. O vereador José solicitou afastamento por um prazo de 60 dias. Afastamento por um prazo de 60 dias para tratar de interesse particular. Nesse caso, José, que é o da Silva, ele não terá direito ao subsídio. Ele teria, se a licença fosse superior a 60 dias. José não terá direito ao subsídio. Ele teria, se a licença fosse inferior a um mês, né, a 30 dias. José não terá direito ao subsídio, pois essa modalidade de licença, aqui tem um D, viu, gente? De licença não lhe confere esse direito. D. José da Silva terá direito ao subsídio, pois o período de licença é de apenas 60 dias. Ou letra E. José terá direito ao subsídio, pois o período da licença vai ser superior a 30 dias. Respondeu aí? Deu pausa? Bom. É uma questão que está no artigo 83 do RICT. Você perceberá que é a opção C. Por que a C? Como está aqui, ele não tem direito ao subsídio porque é uma modalidade essa de afastamento para interesse particular, que não dá esse direito de permanecer com o subsídio. Artigo 83, o vereador poderá licenciar-se desde que requeira, né, a presidência da Câmara e fique sujeito à deliberação do plenário nos seguintes casos: motivo de doença pessoal de cônjuge, né, ascendentes, descendentes diretos, devidamente comprovada, enfim, né, atestado médico, laudo pericial. Para tratar de interesse particular, aqui é a questão, né? Tratar de interesse particular, desde que o período de licença não seja inferior a 30 dias, nem superior a 60, sem direito ao subsídio. Pronto, até aqui tá bom. Questão 8. Um vereador da Câmara de Teresina, que eu chamei aqui de Carlos, foi investido do cargo de secretário municipal de saúde. Ponto. Então, de acordo com o regimento interno, com o RICT, Carlos passou a ser considerado licenciado e seu subsídio será opcional e cumulativo. Não licenciado e seu subsídio será opcional e não cumulativo. Licenciado e seu subsídio será obrigatoriamente cumulativo. Não licenciado e seu subsídio será opcional apenas. Ou licenciado e seu subsídio será opcional e não cumulativo. Pausou? É uma questão que envolve também o artigo 83. É o artigo 83. Se eu não me engano, não lembro se eu errei aqui, mas eu vou conferir depois. Caso eu me equivoquei com o artigo, eu posso depois fazer um vídeo e corrigir isso. Mas o artigo fala de que o vereador investido do cargo de ministro, governador, secretário de Estado ou município, chefe de missão diplomática ou cultural, interventor municipal, será considerado automaticamente licenciado. Então, licenciado. Então, pode ser a letra A, C, C. Porém, para efeito de remuneração, ele tem que fazer o seguinte: se a investidura for nos cargos de ministro de Estado, governador e território, secretário de município ou de Estado, chefe de missão diplomática ou cultural temporária ou interventor municipal, o seu subsídio será opcional e não cumulativo. No caso, secretário de município, licenciado e subsídio opcional e não cumulativo. Então, letra E. Opcional e não cumulativo. Ok? 9. Nossa penúltima questão de hoje. Ainda sobre a questão anterior, que fala sobre remuneração e subsídio do Carlos, ficamos sabendo que ele optou pelo subsídio de vereador e não pela remuneração de secretário municipal. Nesse caso, o regimento interno da Câmara prevê
que caberá à Câmara arcar tão somente com o pagamento de eventual diferença entre o subsídio de vereador e a remuneração do cargo de secretário e os seus encargos sociais. B. Caberá à Prefeitura arcar tão somente com o pagamento de eventual diferença entre a remuneração do cargo de secretário e o subsídio de vereador sem seus encargos sociais. C. Caberá à Câmara e à Prefeitura, com recursos de ambas as entidades, arcar tão somente com o pagamento de eventual diferença entre os dois ganhos para manter a proporcionalidade. D. Caberá à Câmara arcar tão somente com o pagamento dos encargos sociais. Ou letra E. Caberá à Prefeitura arcar tão somente com o pagamento dos seus encargos sociais. Já pausou? Mais uma vez eu recorro ao mesmo artigo do regimento, que fala que o vereador, investido do cargo de secretário do município, também ministro de Estado, governador, chefe de missão, enfim, né? Já lemos aqui antes. O item 2. Haverá a opção pelo subsídio de vereador e caberá à Câmara arcar tão somente com o pagamento de eventual diferença entre o ganho de vereador, no caso subsídio, e o ganho de secretário, no caso remuneração, para o qual foi nomeado, bem como os encargos sociais relativos a tal diferença. Então, já se vê que a letra A confere, né? Caberá à Câmara arcar tão somente com o pagamento de eventual diferença entre um ganho e outro e os seus encargos. Letra A. Ok? Para encerrar, número 10. E aqui nós encerramos. Já deixamos para você aqui o nosso obrigado por acompanhar até aqui o nosso canal, nesse quase meia hora de questão comentada. Se você gostou, pode curtir, pode comentar. E também, se não gostou, pode também comentar. Se quiser, pode também se inscrever, porque a proposta, como eu falei no começo, é ajudar o candidato a passar na prova. E só passa se estudar. 10. A vereadora, que eu não botei o nome dela aqui, ela tinha primeiro mandato na Câmara de Teresina e vinha usando da palavra em plenárias sem solicitar ao presidente e sem o consentimento deste. E ainda tratar os seus colegas, né? Tinha esse hábito de tratar os colegas vereadores como você ou senhor. Você ou senhor. O presidente da casa recomendou que ela lesse com urgência o RICT, o Regimento Interno da Câmara de Teresina, para que ela não infringisse mais as determinações relacionadas a letra A. Aqui é ao, pessoal. Ao decoro parlamentar dos debates. B. À disciplina dos debates. C. Ao desvio de conduta ética nos debates. D. À moral pública dos debates. Ou letra E. Ao respeito cerimonial dos debates. Qual você fica aí? Já pausou? Bom, é uma questão que você pode conferir lendo o artigo 172. O artigo 172. 172. Que fala que este aqui é um caso clássico de infringir determinações relacionadas à disciplina dos debates. Vamos ver se é isso mesmo? Os debates deverão realizar-se, artigo 172. Os debates deverão realizar-se com dignidade e ordem, devendo o vereador atender às seguintes determinações regimentais: falar sentado, se assim quiser, dirigir-se ao presidente da Câmara, ao presidente ou à Câmara, voltado para a mesa, salvo quando responder à parte, não usar da palavra sem solicitar e sem receber consentimento do presidente. E 4. Referir-se ou dirigir-se a outro vereador, tratando-o por excelência. Ok, pessoal? Essa foi a questão 10. Você viu que é a letra B, voltando aqui. Letra B. Essa mulher infringiu
a disciplina dos debates. E aqui nós encerramos o bloco. Até uma próxima. Um abraço.